Olá pessoal, boa noite. Sou o professor David Miranda, da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos assuntos, lembrando que na aula passada a gente viu o que era família, não é isso? E entramos por alienação parental. Vimos as características que a família evoluiu com relação ao tempo e à época não, o momento geográfico, e vimos a questão da alienação parental. Vimos as questões de pátrio-poder e o que a nossa legislação tem evoluído no conceito tanto de família como no conceito de pátrio-poder. Lembrando que agora, hoje em dia, pátrio-poder é chamado de poder familiar, justamente para tirar a perspectiva de preconceito da mulher no ambiente familiar. Tá ok? Então, a gente, para dar continuidade ao processo de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender o que vem a ser filiação socioafetiva. Vai trabalhar um pouquinho com o parentesco, né, o conceito jurídico de parentesco, e evoluir para a adoção, né? Essa família que é construída no mundo jurídico sem consanguinidade entre seus participantes. Tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso conteúdo e verificar o que a gente vai estudar hoje. Compartilhando aqui a apresentação com vocês. O que é que a gente vai estudar hoje? O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um pouquinho sobre maternidade, né? Se essa questão é natural ou é aprendida. A gente vai ver caminhos da nova paternidade. Tem duas colocações nesse sentido. Não deveria estar assim. E parentesco, né? O que vem a ser parentesco, filiação afetiva e adoção. Maternidade. Se entendia, ou melhor, entende que maternidade, pelo menos é o conceito que é adotado hoje, que a maternidade é algo natural da mulher, que a mulher nasceu para ser mãe. Biologicamente falando, ela é a única capaz de gerar um filho. Então, nesse sentido, a mulher nasceu para ser mãe. No entanto, o ser humano, diferente de todos os outros animais, ele pode fazer suas escolhas. E dentro desse perfil, foi se adotado, durante o percurso histórico, vários momentos onde a mulher fez também essas escolhas. E essa discussão, né, o papel que a gente vê da mãe hoje, é aquela que se dedica ao filho, que cuida do filho, que amamenta, que passa os primeiros momentos, os primeiros anos da vida com a criança, é um conceito recente. É uma adoção, é uma atitude recente, que vem no começo do século XX para cá, do meio do século XX para os tempos de hoje. Mas antes disso, essa discussão, mesmo sempre existindo, papéis eram assumidos de forma totalmente diferente daquela que a gente visualiza hoje. Então, para a gente hoje, é natural que a mulher amamente seu filho, cuide do período gestacional, tenha os primeiros anos com essa criança, dando apoio
né? Carinho, atenção, afeto, mas não era bem assim. As discussões surgiam por quê? Porque se entendia de que em qualquer momento, em qualquer reino animal, principalmente os mamíferos, se percebia que a fêmea, ao gerar os filhos, cuidava desses rebentos até que esses rebentos pudessem seguir por conta própria a vida. O ser humano não é bem assim. Ele faz as suas próprias escolhas. E isso mudou, e essa concepção de mãe foi mudando com relação ao tempo. Isso é uma nova aula que a gente poderia, né, destrinchar esse tema. Então, havia vários motivos para que a mãe rejeitasse o filho. Se dizia que a amamentação fazia mal, que o leite materno, ao deixar a mãe e dar para a criança, ela ficaria enfraquecida e poderia adoecer. Geralmente, para que elas não perdessem as festas, né, por ser burguesa, ela dava seu filho a uma ama de leite. Então, quem tinha dinheiro podia adotar uma ama de leite e ela cuidaria dos filhos até os 5 anos de idade, quando esses retornavam ao ambiente familiar. Então, eles tinham a ama seca, a ama de leite, né? A ama de leite, que cuidava, amamentava, ensinava, tinha o tutor, que ensinava os primeiros caminhos da criança, e aos 5 anos de idade ele voltava ao convívio dos pais biológicos, para depois, dependendo da família, seguir outros caminhos, estudar em outros lugares, principalmente internato. Então, na concepção, né, quando o homem começa a se meter, a se envolver, né, com a polis, com a política, as sociedades começam a criar um contexto mais elaborado de sociedade e necessita dessa presença, né, de discussão, de debate do mundo político. O tempo gasto em cuidar e criar os filhos era repassado para outras pessoas. Até hoje, alguns grandes empresários, eles chegam a dizer que ou você escolhe criar os filhos ou você escolhe ganhar dinheiro. Então, isso não é algo tão recente. Isso é de muito tempo. Existe sim o instinto, né? O instinto não. Há um comportamento biológico, então o organismo reage dessa forma, para que a mãe, ao gerar o filho, produza algumas reações químicas que venham a produzir o leite. Mas dar esse leite à criança é uma opção que a mãe tem. E no decorrer do período, no decorrer da história, isso vai mudando até a gente chegar aos dias atuais, aonde achar bonito, ser valorizado socialmente e se cuidar. Vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa apresentação, para a gente poder entender rapidamente o que é isso que eu estou colocando. Para vocês terem uma ideia, né, aqui em 1780, a gente tem um relato de um tenente de polícia, né, que ele constata. Aí ele coloca da seguinte forma, né? O tenente de polícia Lenoir constata, não sem amargura, né, que das 21.000 crianças que nascem anualmente em Paris, apenas 1.000 são amamentadas pela mãe. Outras 1.000, privilegiadas, são amamentadas por amas de leite residentes. Ia para casa da patroa. Todas as outras deixam o seio materno para serem criadas no domicílio mais ou menos distante de uma ama mercenária.
Então, se pagava para que as mulheres amamentassem os filhos de outras pessoas. Então, isso é 1780, por todas essas razões que a gente começou a comentar. Dentre uma delas, a gente falava que a medicina na época entendia que amamentar fazia mal à criança, a sociedade exigia, né, o luxo e as festas, então a obrigação da mulher para com o marido era sempre organizar festas e reuniões sociais. Outro tópico interessante da época, né, é que como no período havia uma alta mortalidade infantil até o primeiro ano de idade, a falta de apego nesse primeiro ano de vida era como se fosse uma proteção emocional dos pais dos pais de uma maneira geral, tanto do marido como da esposa, em sofrer menos ao não se apegar à criança. As mulheres, além disso tudo, tinham não eram tão autônomas, vamos dizer assim, em suas liberdades. Então, dependia também da aquiescência do marido nesse aspecto. Então, houve sempre essa discussão, né, se as mulheres já nasciam com o instinto materno. Né? Hoje em dia, já se entende que a maternidade é algo aprendido. Então, geralmente, os filhos ou as filhas que tiveram carinho materno tendem a reproduzir esse comportamento com seus filhos. Então, a gente percebe que a mulher ela escolhe ser mãe em vários aspectos. Que essa maternidade ela é aprendida. Então, a criança que teve cuidado e carinho de uma mãe, ela geralmente vai reproduzir, provavelmente, geralmente não, provavelmente, ela vai reproduzir esse carinho, esse cuidado também com a sua prole. Porque dentro das discussões que se apercebe é que a mulher, ela vive uma relação que a gente chama de relação tridimensional na sua vida. Ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe e ela tem que ser pessoa. Ok? Desculpem, esse P é de profissional. Então ela tem que ser mulher, se gostar, né? Ter seus gostos, ter suas vontades, realizar seus desejos. Ela, mãe, essa mulher aqui, ela já assume vários outros papéis. Ela tem que ser mãe e tem que ser profissional. Então, há esse conflito nessa relação tridimensional em que a mulher vive atualmente. No nosso período, né, na modernidade, a gente já vai entender a mulher como provedora do lar. Então, ela já começa a se inserir no mercado de trabalho como profissional, como dona de si, como a pessoa que vai sustentar o lar. A briga e a luta entre os sexos não mudaram no decorrer do tempo. Então, sempre vai haver essa luta surda entre os sexos, aonde a mulher, às vezes, ela vai sempre ser julgada por ser uma boa mãe. Então, independente dela ser uma excelente pessoa, dela ser uma excelente filha, de ser uma profissional exemplar, no final das contas,
a sociedade, às vezes de forma egoísta e maldosa, vai sempre julgar a mulher nesse seu papel de mãe. É como se esse papel de mãe fosse único e fundamental para representar o papel da mulher dentro da sociedade. E se usa, né? Isso é um argumento que se usa sempre. Então, ela tem que ser boa profissional, ela tem que ser, às vezes, boa dona de casa, ela tem que ser sempre uma excelente companheira e uma super mãe. Se ela for tudo bom, menos uma boa mãe, então toda a sociedade, de forma injusta, né, e às vezes tirânica, vai fazer esse julgamento de forma perniciosa com relação à mulher. Então, a briga pela maternidade, a luta pela maternidade, ela é muito ainda arraigada. Mesmo com muitos estudos científicos, é que foi percebido que a amamentação ela é saudável não só para a criança, principalmente para ela, mas também para a própria mãe. Aquela questão o ganho de peso durante a maternidade, né? Os nutrientes que ela cede para a criança, aquela produção faz bem a ela, também provoca prazer, tem sim os seus conflitos e suas dificuldades, mas isso, como a gente já viu que não é algo inato da espécie humana, é algo aprendido, ok? Um livro muito interessante que eu aconselho é O Amor Conquistado, né? O Mito do Amor Materno, de Elizabeth Badinter. Esse livro, né, é também um livro, né, a escritora francesa, e foi justamente foi uma compilação de um seminário, né, que essa professora fez com seus alunos. Então, ela fez o seminário e a compilação dos trabalhos de seus alunos deu origem a esse livro, Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. E ela vai explicando o percurso histórico, né, as dificuldades e as oposições, momento histórico de cada conceito de maternidade e como essa perspectiva veio mudando com relação ao tempo. Então, o que a gente vê hoje como o amor materno é uma conquista da mulher de, no mínimo, 200 anos. Então, o amor da mãe para com o filho, que a gente elogia, parabeniza e incentiva nos dias de hoje, é uma conquista de menos de 200 anos. Não é muito mais do que isso, não. Se for, é muito pouco mais tempo. Então, do mesmo jeito que nenhuma das pessoas, né, que a gente acha que é natural, é algo aprendido, conquistado, né, e muito difícil de ser mantido por várias razões. Então, ela coloca, né, que o amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher. Ele não é um determinismo, mas algo que se adquire. Tal como o vemos hoje, é produto da evolução social deste princípio do século XIX. Então faz pouco tempo, né? A questão faz pouco tempo. Aí vamos lá. No século XVII, ou no século XVIII, vemos desenhar-se uma nova imagem da mãe. A mulher aceita sacrificar-se para que seu filho viva, e viva melhor, junto dela. É nesse período, quando a mulher aceita o sacrifício da amamentação, o sacrifício das noites em claro, o sacrifício de cuidar dessa prole para o bem, tanto dela como do próprio filho.
Por que é que eu estou trazendo essas percepções para vocês? Porque nós, como bacharéis em direito, né, com futuros advogados, magistrados e juristas, antes de julgar, a gente tem que entender o contexto. Então, é natural de qualquer ser humano julgar os outros conforme a sua posição, porque é a posição de referência que eu tenho. É a posição de referência que eu tenho. Então, quando eu vou julgar, dar opinião do que é que eu acho de outra pessoa, eu vou sempre julgar ela conforme os meus conceitos, conforme as minhas referências. É por isso que, às vezes, a gente vislumbra, né, ou se depara com um ato de maldade muito grande e, às vezes, sempre coloca, essa pessoa é louca, não pode, né? Como é que uma mãe ela vai pagar para uma mulher tomar conta do filho dela para poder amamentar? Não quer amamentar. Então, são essas concepções que têm que ser bem vistas. Quando eu for assumir um caso, julgar um caso, ou coisas nesse sentido, eu tenho que ver o momento em que aquela pessoa se encontrava. Não nos cabe, né, até sermos magistrados, não nos cabe julgar as pessoas, seus atos ou suas ações. Temos que primeiro entender o contexto. A gente está entrando em uma ciência, e essa ciência precisa, né, de compreensão, precisa de estudo. Eu preciso entender como a coisa acontece. Se eu, toda vez que pego um caso, né, tem uma amiga advogada e ela foi para a área civil porque ela disse que não queria defender bandido, né? Ela não queria defender bandido. Então, é algo complicado. Ela já sai com esse conceito da faculdade. Será que todo mundo é bandido? Não é bandido. Ou todo mundo merece a defesa, merece, né, ser ouvido suas partes. A gente tem vários relatos aqui mesmo dentro da sala que aquilo que parecia ser um ato, com o aprofundamento do conhecimento, com o aprofundamento da investigação, se reverteu completamente aquela percepção. Aquela percepção foi revertida de que era cruel, que era tirano, que era louco, que era mau. Então tudo isso muda. Quando eu digo que a ideia de maternidade, o instinto materno, não é algo inato e evoluiu conforme o tempo, é porque em vários momentos históricos se escolheu não querer ser mãe, por gostar de festas, a taxa de natalidade, de mortalidade ser muito alta, então evitar o apego, né? Nos primeiros anos, no primeiro ano de vida, era tanto uma defesa, né? A defesa própria da família, do marido, da esposa, e também porque a própria mulher decidiu que assim fosse, não queria ser, né? Não queria ser mãe. E hoje essa concepção permanece forte, principalmente pela inserção da mulher no mercado de trabalho, né? E em muitas profissões se mostrando aí excelentes profissionais. Então, evitemos, né? Evitemos o termo julgar. Quem sou eu para julgar alguém, né? E Jesus já colocava isso, ou melhor, Paulo já colocava isso, né? Não, quem sou eu para julgar? Às vezes eu posso ser injusto para mais ou para menos. Então, eu me limito a não julgar, ok? Então, sabendo disso, vamos dar continuidade às nossas apresentações. Teimosa. Pronto. O papel de pai também não é algo novo.
é algo ou melhor, a ideia, a discussão, né, de como ser pai, de como deve ser um bom pai, não é uma discussão nova, é uma discussão de muito tempo. Então, se entendia, principalmente no mundo romano, de que o homem, ele era o magistrado da casa. Ele decidia tudo, inclusive sobre a vida dos filhos. Na Idade Média, ainda voltando um pouquinho à questão da maternidade, na Idade Média se pregava pela igreja que o ato de gerar filhos, né, a cúpula matrimonial, deveria ser feita sem o prazer. Então, o homem não poderia enxergar a sua esposa como se fosse um amante, e o inverso também era verdadeiro. Porque quanto menos prazer na relação sexual, mais se entendia que era puro aquele relacionamento. Então, veja como as concepções elas são alteradas com relação ao tempo. E o que traz a diferença desse contexto, por incrível que pareça, foi essa repintura que Van Gogh fez de Millet. Que ele coloca aqui, ó, peguei essa foto aqui do Pinterest. Primeiros passos, aonde você encontra a mãe que segura a filha que está começando os seus primeiros passos e o pai de braços abertos espera para receber essa criança. Então, depois que essa pintura, né, de Van Gogh começou a se popularizar, é como se fosse um marco da inserção do pai, não apenas como provedor, como chefe, como dono da família, mas como um ente que participa da educação dos filhos e que auxilia a família como um todo, não só materialmente, mas também emocionalmente. Então, veja como esse momento ficou muito bem registrado. Novos caminhos da paternidade. Em 2013, aqui no Brasil, a gente tinha, né, 5,5 milhões de crianças brasileiras matriculadas do sistema de educação e não tinha o nome do pai em sua certidão. Então, veja como ainda a ideia de ser pai, de assumir essa paternidade, ainda está longe para muitas crianças do nosso país. No século XIII, lá no sul da França, ainda o pai poderia matar o filho sem sofrer consequências desse ato. Então era lícito ao pai matar o filho. E não faz muito tempo, ok? Quando o Brasil estava começando a dar seus primeiros passos, a França ainda tinha todo esse preconceito, ainda dava todo esse poder ao pai. O homem, na Roma antiga, era o magistrado doméstico. Ele é que julgava, ele é que dizia, ele desmandava, mandava. As mulheres não tinham autonomia nenhuma. Na verdade, as mulheres se entendia que as mulheres não tinham nem alma. As mulheres não tinham nem alma. E o escravo era menos que nada. Então, já que veja, o pai, o homem da casa, né, mandava em tudo. A grande qualidade dos filhos era a obediência aos pais. A grande qualidade da mulher era ser uma procriadora. Não possuía nem alma. E os escravos eram menos que nada.
E ainda admitia-se, né? Admitia-se que isso era uma sequência, era uma ordem natural das coisas, onde o homem era um ser superior, a mulher servia para só para procriar, e o escravo nasceu para servir aos dois. Ok? Com o advento, né, do cristianismo, a vinda de Messias, né, do Messias, de Jesus Cristo, ele traz um pai diferente. Não era um pai só que maltratava, que julgava, que era o pai do Antigo Testamento. O pai do Antigo Testamento matava, esfolava, destruía e estava tudo certo. Aquele era o Deus que eu quero. É o general dos generais, é o Deus dos exércitos, que matava, esfolava, que destruía os inimigos. Então, aquele era o pai visto naquela época. Com a chegada de Jesus, traz uma percepção diferente de pai, né? O pai acolhedor, o pai que protege, o pai que consola. Onde esse pai está muito mais preocupado com as necessidades do filho do que com as dele próprio. Então, é Jesus que traz para o mundo essa nova percepção de pai. Então, já está se tentando, né, colocar na cabeça de um bocado de macho velho por aí, de que pai é aquele que se preocupa com o interesse dos filhos. Mas depois de 2013 anos, ainda essa ideia é difícil de entrar na cabeça de algumas pessoas. Nos tempos modernos, a gente tem o pai como o cuidador integral, né? O pai como cuidador integral, aquele que participa da vida do filho, aquele que se maqueia quando a filha quer brincar de maquiagem, que brinca de boneca com a filha, né? Que ajuda a fazer a tarefa. Tem esse pai que troca a fralda, que prepara a mamadeira para a criança, não só leva para a escola, mas participa dessa vida escolar. É o homem que participa também dos cuidados da casa, divide as tarefas e assim sucessivamente. Faz as tarefas com os filhos, constrói o conhecimento junto com eles. Então, aquele pai realmente participativo, que está lá ajudando na casa, ajudando na criação, né? E sofre junto, do mesmo jeito que se alegra, sofre junto com essa criança. Então, o conceito de ser pai também é um conceito que evoluiu no contexto histórico. O que a gente acha hoje que é o perfeito, que sempre foi assim, não é algo inato, é algo construído. Dentro dessas perspectivas, a gente traz o que vem a ser parentesco. A gente sai um pouquinho do mundo filosófico e da perspectiva histórica e começa a trabalhar na nossa atualidade, dentro do nosso ordenamento jurídico, para que a gente consiga compreender como essas concepções de família foram evoluindo com relação ao tempo. Falar de família e de sua estrutura não é algo tão fácil nem tão simples, porque existem vários tipos de família, vários ordenamentos jurídicos que limitam, que orientam, que aconselham como vencer o funcionamento dessa família. E parentesco faz parte desse universo, ok? Então, no nosso Código Civil, ele diz
no artigo 1593, ele diz que parentesco é natural ou civil. Que vem a ser isso? Natural, consanguíneo, certo? Tranquilo. Vamos botar aqui, o tipo sanguíneo. A positivo. Pronto. Então, parentesco natural é um parentesco consanguíneo. Ou o parentesco civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Parentesco natural é o que se funda presumidamente em vínculo genético, consanguinidade. O parentesco civil é aquele adquirido com ato jurídico. Então, ao casar, eu e minha esposa somos parentes, conforme a legislação. E os parentes dela também fazem parte de minha família a partir daquele momento. A Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, em novembro de 2017, publicou o provimento número 63, estabelecendo regras para procedimento do registro extrajudicial da filiação socioafetiva. Brincando aqui um pouquinho, não tem aquele ditado popular que o pai é aquele que cria? Pronto. Aí traz o dito popular seguinte: o senhor tem uma vaquinha no seu quintal e o seu vizinho tem um touro no quintal dele. O touro pula a cerca e fica com a sua vaquinha. De quem é o bezerro? Né? Aí a grande pergunta fica no ar. De quem é o bezerro? Olha, o bezerro é aquele de quem cria. O bezerro é daquele que cria. Na nossa legislação, em 2017, surgiu o termo filiação socioafetiva, para deixar claro que aquele que cria pode sim ser o pai legítimo daquela criança. Ok? Em seu artigo 10, já com algumas alterações do provimento 83, ele diz o seguinte: o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizada perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais. O que é que isso quer dizer? Que aquele que quiser assumir a paternidade ou a maternidade de uma criança, ele pode, independente da idade, seja menor de 12 anos, seja maior de 12 anos, seja maior de 18 anos, ele pode ir a um cartório e dizer: eu quero ser pai desta criança, eu quero ser pai deste adolescente. Isso pode ocorrer, porque já existe legislação específica para isso. Surgiu uma dúvida, né, em um momento, em dizendo: olha, tem um rapaz, né, esse rapaz não tem o nome do pai escrito em sua certidão de nascimento, e o pai agora, depois que o menino está grande, ele: não, isso aqui é meu filho, eu assumo meu filho, eu gosto muito dele, e não sei o quê. Mas, judicialmente, só esse querer dele, só esse falar dele, não é suficiente para gerar direitos sucessórios. Mas o provimento 63, ele pode, juntamente com esse rapaz e juntamente com a mãe, tem que ir os dois, né? Tem que ir os dois.
tem que o pai, a mãe biológica ou o pai biológico, um dos dois tem que estar lá e dizer que aquela criança, aquele rapaz, aquele adolescente ou aquele adulto é seu filho e ele assume como tal. Então, em cartório, isso pode ser feito. Que é onde ele coloca aqui que oficiais de registro civil. Então, nos cartórios, essa filiação socioafetiva pode sim ser efetuada. Então, não sendo os pais biológicos, a criança ou adolescente pode ter um adulto assumindo essa paternidade. Ok? Quais são os critérios para a filiação socioafetiva? Artigo 1º. O registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva, mediante apuração objetiva por intermédio da verificação de elementos concretos. Então, para que uma criança tenha o reconhecimento da filiação socioafetiva, da paternidade ou maternidade socioafetiva, não é simplesmente tem que ter uma apuração, não é simplesmente, eu quero, você tem que provar que você tem um vínculo com aquela criança ou com aquele adolescente. Quais são as provas? O que é que eu posso levar para provar que eu tenho essa filiação com essa criança, com esse adolescente? Eu quero ser considerado, no mundo jurídico, o pai ou a mãe dele. Então, algumas coisas são simples, certo? Apontamento escolar do requerente como responsável ou representante do aluno. Inscrição em plano de saúde ou órgão de previdência. Previdência privada, não, quem paga aqui o plano de saúde dessa criança sou eu. Está aqui a prova de que nós temos um vínculo. Registro oficial, que reside no mesmo domicílio. Então, tem que provar que a criança ou adolescente moram no mesmo local. Conjugalidade com o ascendente biológico. Conjugalidade. Nome comprido para dizer casamento, matrimônio diante da justiça ou união estável. Então, através da união estável, tentar fazer um U aqui bonito, união estável, tem lá a certidãozinha de união estável, ou o matrimônio propriamente dito com o ascendente biológico. Fotografias em celebrações relevantes e a declaração de testemunhas dizendo que, realmente, não, esse cidadão vai ser o fulaninho, né? Desde pequenininho que cuida desse menino, ele tem muito amor por essa criança, a criança também tem muito amor por ele. Tá aqui, ó, a festa de São João, Natal, final de ano, todos juntos se abraçando. Que mais? Se o filho for menor de 18 anos, o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva exigirá o seu consentimento. Também ocorre se o cidadão for maior de 18. Então, fico acertado de que se a criança, se o adolescente for maior de 12, menor de 18, a criança também tem que dizer que aceita. Eu quero que ele seja meu pai, eu quero que ela seja minha mãe. Com menos de 12, a voz da criança também deve ser ouvida, Não há uma exigência na lei que tem esse consentimento da criança, mas ela deve ser ouvida pelo agente, pelo oficial de registro. Tá ok? Somente é permitida a inclusão
de um ascendente socioafetivo, aí a marcação que eu faço, só pode ter um ascendente socioafetivo. Então, a criança não vai poder ter dois pais. Se ele já tem o nome do pai no registro, não pode haver a filiação socioafetiva. Se ele já tem o nome da mãe no registro, não pode haver outra mãe no registro. Tá ok? A não ser que essa mãe que já estava no registro, ou esse pai que já estava no registro, passem por um processo de perca de poder familiar, e aí sim essa criança fique sem um dos ascendentes. Mas aí, nesse caso, já não seria simplesmente uma filiação socioafetiva, seria um processo de adoção. Então, veja como o que a gente estudou sobre família tradicional mudou. Mudou e mudou muito. Hoje a justiça dá aí várias opções de se constituir família, inclusive a filiação socioafetiva. Então eu posso chamar uma criança, né, de meu filho, sem ter os laços biológicos dele, sem ter a descendência genética com essa criança, pelo convívio salutar, saudável, constante, de mim para com ela. E não se chama adoção. Adoção é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Que é essa construção familiar que perdeu a característica de ser natural, de ser, vamos dizer assim, quando a gente estudou no mundo do direito, foi percebido que a construção da família era uma construção natural do homem viver em sociedade. Então, quando o homem ele começa a viver em sociedade, deixa aquela característica de ser nômade, começa a ter propriedade, ele monta uma família. E que, para ele poder manter os bens, ele tem a figura da esposa para ter certeza de que os seus descendentes são dele, que aqueles filhos são dele. Então ele não vai passar o patrimônio dele para um estranho, vai passar para um descendente dele. Então a sociedade mudou, as coisas foram evoluindo. A sociedade traz uma nova gama e características de pessoas e de situações, né, do dia a dia, aonde a justiça ela começa a se adequar. Lembra que a gente trabalhou aqui em fundamentos e faz parte do ordenamento jurídico se adaptar às mudanças que a sociedade nos traz. E está aqui a prova material dessa mudança, dessa existência, né? Dessa ação que o direito faz dentro da sociedade. Então, a sociedade se transforma, evolui, a gente fala o processo evolutivo de uma maneira, eu diria inocente, porque esse evoluir não é para bom, não é para mal, não sou eu que julgo isso, eu digo que são as mudanças que a sociedade nos traz, então a sociedade muda, e essa mudança, sendo para bom ou sendo para mal, que também é um conceito relativo, ser bom ou ser mal é algo que mudou com relação ao tempo e o momento geográfico. Então, está aí a legislação que traz para a gente essa oportunidade, né, de a construção de laços ser feita através do relacionamento, da convivência pacífica dessa família. Além disso, outra concepção de família surge com a evolução da ciência. Então, a ciência, ela traz para a gente essa oportunidade de
construção familiar, que a gente chama de reprodução assistida. Então, eu vou registrar uma criança. Tá aí o pai, tô lá com a criancinha, falei, vou registrar esse menino é meu. Ele é meu como, pai? Ele, a mãe, né? Eu vou registrar essa criancinha é minha. Certo, mãe. Oi, e aí, mãe, como é que foi a gravidez? Ah, eu não engravidei, não. Não, mãe, não, engravidei, não. Eu não podia engravidar, então né, aluguei, né, eu tinha uma pessoa que gerou o meu óvulo, gerou, né, com o esperma do meu marido e gerou essa criança dentro, né, do ovário de outra, dentro do organismo de outra pessoa. Aí vai, como assim, né? Pois é, então é. Só sei que foi assim. Tem, às vezes, né, material biológico dos pais que vão adotar, que vão receber essa criança. Às vezes não tem, né? Às vezes o óvulo já está numa clínica, o espermatozoide já está numa clínica e o homem é estéril, não tem espermatozoide ou são fracos. Então, o que é que ele faz? Ele vai para uma clínica e recebe óvulos ou espermatozoide de outras pessoas. Às vezes, esse óvulo é fecundado in vitro inserido no organismo da mulher. Então, a legislação, assim, como a ciência evoluiu e trouxe essa nova perspectiva, o mundo do direito teve que se adequar e trazer, né? Teve que materializar. Então, no mundo do direito, materializar um acontecimento social, um fato jurídico, é transformar isso em lei, que é o que consta no nosso tópico. No artigo 17, veja como ficou interessante essas construções familiares. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Então, aquela que cedeu o útero tem que declarar de próprio punho que cedeu o útero para que fosse feita a gestação. A gente já viu casos, né? A ciência já tem aí vários casos onde a filha não pode engravidar, aí a mãe é que cede o útero com o óvulo da filha. O óvulo da filha e do marido. Então, ela é mãe do neto, de forma biológica. Como a ciência evoluiu nesse conceito, nessas constituições. Artigo, parágrafo 3º, né, do mesmo artigo. O conhecimento da ascendência biológica, veja, a ascendência biológica é aqueles que cederam material genético para aquela criança. Não importará no reconhecimento do vínculo parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou a doadora e o filho gerado por meio da reprodução assistida. Então, a ideia que vai mudando de que a questão de ceder o material genético para a concepção daquele novo ser ganha uma menor importância no mundo jurídico, quando a afetividade é mais premente, é mais presente. O que é que acontece? Então, se a biologia, a genética, ela ganha um caráter inferior ao compromisso, né? Ao afeto, à aceitação daquele novo ser. Partimos agora para a palavra adoção.
A palavra adotar vem do latim adoptare, que significa escolher, dar o nome a, ajuntar, desejar, certo? A gente viu, né, as famílias tradicionais, a gente viu as novas concepções de família e a gente viu como a legislação apoia e confere a esses novos entes, né, esses novos seres, uma concepção de família que pode ser construída. A gente viu a reprodução assistida, certo? A gente viu a filiação socioafetiva, aonde se percebe que o conteúdo biológico ele perde um pouco essa importância e o que caracteriza muito forte essa concepção é o afeto, é o compromisso, é o carinho entre não pode mais chamar nem de genitores, né? São aqueles cuidadores, aqueles que desejaram ter, e a gente traz essa nova concepção aonde realmente não há mais nenhum vínculo biológico entre os entes dessa família. A adoção é um procedimento legal que consiste em transferir todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta, conferindo para crianças e adolescentes todos os direitos e deveres de filho. Então, a família biológica perde, né, o poder familiar e esse poder familiar é cedido a outra família, a família substituta. Então, poder familiar era aquele poder que antes se chamava pátrio poder, que ainda era só do pai. A mãe foi entrando, foi ganhando uma moralzinha, e aí o tempo foi passando. Mas quando chegou no nosso Código Civil de 2002, certo? Códigozinho novinho, completou a sua maioridade agora, deixou-se de chamar pátrio poder para ser poder familiar. Então, todos os dois, pai e mãe, têm agora mesmo direito, mesmo dever com relação aos seus filhos, sejam eles adquiridos de qualquer forma, perante a justiça, adquiridos de qualquer forma. Então, poder familiar são os direitos e deveres dos pais, não há mais distinção entre homem e mulher, pai e mãe, relativos aos filhos menores de 18 anos. É o direito e dever de criação, educação. Se o menino não é educado, é culpa dos pais, não é culpa da escola. Tá aqui. Assistência da criança e do adolescente. Então, somente isso que os pais e as mães têm com relação a seus filhos. Tem o dever de criar, educar e assistir de forma plena para construir um cidadão útil à sociedade. Eu quero adotar uma criança. Como é que eu faço? Por onde é que eu começo? Então, ó, amigo, para tu começar, tu tem que trazer as cópias autenticadas, certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao período de união estável. Então, para começar a brincadeira, eu preciso da certidão de nascimento.
Opa, certidão de nascimento. Então, para eu adotar, eu não preciso ser casado. Começa a mudança por aí, ok? Então, a certidão de nascimento, para um indivíduo poder adotar uma criança, ele não precisa ser casado, certo? Então, é por isso que ele precisa da certidão de nascimento. Certidão de casamento e ou declaração de união estável. União estável. Cópias da cédula de identidade e da inscrição, né? Cadastro de pessoas físicas, o CPF, para a justiça saber, ou pelo menos ter uma noção de que você tem condições de cuidar, né? Criar essa criança. Não, vai ter que dar alimentação, vai. Tem dinheiro? Cadê? Traz seu CPF aí para gente descobrir. Comprovante de renda e de residência. Tem que ter comprovante de renda e de residência. Minha situação, ainda bem que meus filhos são biológicos, porque eu não tenho nenhum comprovante de renda ou nenhum comprovante de residência no meu nome. É tudo no nome da esposa. Pense numa dificuldade que eu tenho quando vou fazer alguma coisa, algum cadastro. Aí o pessoal ainda quer que eu leve a certidão de casamento. Aí eu levo conta de telefone, eu levo, mas senhor, essa conta de telefone não está no seu nome. Eu fiz aí, minha senhora, é porque eu moro nessa casa. Mas... Ah, então o senhor mora na casa? Moro. Quase a pessoa mora. Cadê a certidão de casamento? Eu falei, pronto, agora deu, né? Tem que levar a certidão de casamento, porque eu não tenho residência. Eu sou um nômade. Atestados de sanidade física e mental. Olha aí, entrou de forma bem direta na nossa disciplina. Atestado de sanidade física e mental. Então o cara tem que estar bem de saúde. Ó, para que tu vai adotar uma criança se tu tá com o pé na cova, amigo? Então não precisa adotar uma criança. Tá precisando de um médico, de uma enfermeira e não de um filho. Ele pode até depois, né, se quiser deixar alguma herança, ele pode até sugerir aí a filiação socioafetiva. Mas para adotar é porque não dá mesmo. E teste, né, um atestado de sanidade mental. Então, tem certeza, rapaz. Olha, tu tivesse filho biológico, não? Não, tive não. Rapaz, tu tem certeza mesmo que tu quer uma criança? Vê bem no que tu tá querendo se meter. Aí, por isso que precisa do atestado de sanidade mental. Pobrezinho da criança. Certidão negativa de distribuição civil. Aí vai certidão de antecedentes criminais. Certidão de antecedentes criminais. Não adianta, né, fazer aí a cooptação de crianças para o mundo do crime. Tem que ter a certidão de antecedentes criminais. Tópico importante: pobreza e miséria não são motivos suficientes para destituição do poder familiar. Mesmo a gente sentindo um pouco de tristeza por ver algumas famílias em situação, né, de extrema pobreza, o Estado não pode simplesmente, ou qualquer um, tirar aquelas crianças daquela situação e adotar aquelas crianças. Vamos lá. Que está aí isolada no mundo querendo entrar. Graciene, dona Graciene. Deixa ela entrar aqui para falar com ela. Dona Graciene, bem-vinda. Como a senhora está? Faz quase uma semana que eu não vejo a senhora aqui nas nossas aulas. Bati na porta, ninguém deixou eu entrar. Faz 15 minutos e 36 segundos que eu estou na porta.
tá vendo você e ninguém lhe viu. Como é que pode? E eu gritando por socorro. Tem que ter aquela, né? Por isso que a gente tem aquela janelinha de vidro, né, na porta. Entendeu? Vamos Como eu embora? tô ali sempre, como eu tô ali cuidando dos slides da apresentação, fiquei difícil de lhe ver. Mas alguém aqui da sala disse: olha, Graciane tá querendo entrar. Aí eu vim e lhe atendi, tá vendo? Tá vendo? Muito obrigada, viu? Vamos embora. Bem-vinda. Obrigado, professor. A gente tá trabalhando aqui, tá tratando aqui, né, sobre faz 2 aulas praticamente que a gente está trabalhando a questão de família, né? Concepção de família, ideia de família, trouxe, né, um pouquinho, né, das famílias tradicionais, família reconstituída, e agora como o mundo jurídico está vendo essas novas formações familiares e como está dando suporte a essas novas famílias, certo? Então a gente viu a filiação socioafetiva, né? Aquela ideia de, ó, o pai é quem cria, temos um ordenamento jurídico que regula essa situação. A gente viu um pouquinho também de reprodução assistida, né? Que eu achei interessantíssimo na legislação é que diz que os pais biológicos, né, eles não entram nem no registro da criança. No entanto, se no futuro essa criança tiver curiosidade e procurar saber quem são seus pais, ela vai ter acesso a isso na justiça. Não, com o registro não se joga fora, né? Toda essa história que a criança teve, então fica tudo guardado, tudo registrado. Se a criança quer saber de sua história, ela vai ter acesso à sua história sem problema nenhum. E agora a gente começou o processo de adoção. A gente está vendo aí um pouquinho desse contexto. Tudo certinho? Oh, tem gente também aí, Dona Catarina, que geralmente não consegue assistir, né? Porque está chegando tarde, também está conosco. Coisa boa, coisa boa. Alguém quer fazer algum comentário? Quer colocar alguma coisa? Quer fazer uma retrospectiva? Ou eu posso dar continuidade? Cheguei agora, eu vou ficar calada. Você que tem o que dizer? Referente à relação afetiva, tudo isso eu tenho na minha família. Tá vendo? Tá vendo? Coisa boa, coisa boa. Eu tenho. Eu tenho. Inclusive, tem uns adotados, mas são tratados como os mesmos que são sanguíneos. Muito bom saber disso. Ainda bem, né, que hoje a gente tem a questão da adoção, né, de forma bem marcante, né, bem visível na nossa sociedade. Infelizmente ainda, né, a gente ainda tem muitas crianças em abrigo por várias razões, né. Também conheço o caso o adolescente, ele não perdeu o vínculo familiar, mas morava no abrigo, logo ainda criança, morava no abrigo quando era criança, não perdeu o vínculo familiar, não, a família não perdeu o poder familiar sobre ele. Quando ele completou 18 anos, voltou para a casa do pai e não durou 2 meses. O pai assassinou o filho, né? Isso foi lá em Olinda, lá no Amparo. Uma situação muito difícil e muito triste, né? Antes, se ele tivesse perdido o poder familiar e a criança tivesse perdido esse vínculo, né? De forma definitiva. Mas, O brasileiro, no contexto geral, o mundo, o ser humano, ele é muito esquisito, né?
complica porque tanto, né, as coisas, né? complica demais. É. Aí, Tava. pronto. Veja, o cara passou a vida inteira dentro do abrigo. Quando volta para Isso. casa, o pai mata ele. Então, o pai não É. gostava dele. O Nunca pai gostou, não né? gostava. Entendeu? Fora assim, fora que a gente está vendo por aí, o que é que a gente vê por aí hoje, quanto os horrores que a gente vê por aí, né? O Uhum. pai matando o filho matando o pai, inclusive por questão de herança, né? Que é um dos principais motivos, né? É, Que esse questão crime de herança. ocorre. Então, o pessoal geralmente, porque é adotado, fez isso, aquilo outro. Não. Mas existem os sanguíneos que estão fazendo, estão barbarizando. É muito, muito complicado. Tenho também na minha família que achar um caso de adoção, né? Que passou por todo o processo que a adoção pede, né? Primeiro é, tiveram o apadrinhamento, né? Tiveram o apadrinhamento afetivo, depois passaram primeiro foi o apadrinhamento financeiro, depois que conheceram a criança, passou para o apadrinhamento afetivo, né? E em seguida, adoção. Então, eu acompanhei, né, esse processo também, e é um processo de construção de vínculo, né, muito sensível, que a criança tem a sua história, ela traz um contexto de vida, meio independente do que seja, né, é um contexto de vida. Como foi essa sua realidade, como é que foi vivida, a origem do seu nome, o que é que esse nome, né, traz e dá de herança, né? Porque o nosso nome, na verdade, não é nosso, é algo que foi dado. Então, os pais, os familiares, lhe dão uma denominação, lhe dão a primeira herança. A primeira herança que os pais dão ao filho é o seu nome, porque traz um significado próprio, traz uma percepção própria de ser humano, né? De características ou de desejos que você quer, né? É, 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 é é os presentes da fada madrinha, né? Eu lhe dou harmonia com a natureza, não, eu lhe dou seu nome. Esse nome tem suas características. Aí a criança já vem com esse nome. E na adoção, esse nome ele é alterado, né? Então, não é aconselhável mudar o primeiro nome da criança. Até porque isso é o que definia ela até aquele momento. Alguns aconselham, né? Na verdade, o aconselhamento é no sentido de informar, por exemplo, acrescente, né? Um segundo nome, aquele nome principal, como se fosse um marco. A partir daquele momento, você não é só José, você é José Raimundo, coitado da criança, né? Criança coitada, já nasceu com o nome né? Nasceu com o nome de José, aí vai ser adotada, aí o pessoal chama ele de José Raimundo, tadinha dessa criança, né? Podia ter um nome até mais bonitinho. Mas vamos seguir em frente, coitada da criança. Já começa a nova vida sofrendo bullying. Aí eu não admito um negócio desse. Tem que ser pensado, tem que ser pensado. Mas graças a Deus, né? Pelo menos no meu caso, né? No caso da minha família, tá dando tudo certo. Já faz uns anos já, né? Tá sendo um exemplo, na verdade. Mas eu não tive sorte, não, viu? Teve Eu não? tenho. Não, vou contar rapidinho. Minha sogra morava com uma pessoa. Sim. A pessoa tinha 8 filhos. Dentre os filhos, um bocado de neta. Uma filha da Gilson, que morava com a minha avó, que morava com a minha sogra, tinha um menino. Com 8 anos, a mãe dele jogou ele no meio da rua. Então, ele passou dos 8 aos 10 embolando por lá, um peixinho pela casa da minha sogra. Uhum. Quando ele fez 10 anos, a minha sogra me chamou. Assim, você não quer um menino para lavar prato na sua casa, não? Eu disse, oxe, minha sogra, a senhora está doida? Um menino para lavar prato na minha casa, empregado na minha casa. Quem lava prato sou eu, minhas irmãs, diarista ou empregada, se eu quiser ter, que eu não tinha. Aí ela disse, não, mas é ele por quê? Aí ela me contou.
a mãe vivia na prostituição, né, com um e com o outro, e o padrasto, na época que ela estava, como dizem, amigada, né? Ela chamava assim, minha sogra dizia que ela era amigada com essa pessoa, e o cara exigiu da mãe que colocasse a criança para fora. E ela colocou, para você ter uma ideia, o menino com 10 anos ele já tinha hidrocele. Eita! Inclusive, foi com 10 anos. Bom, falei com a minha mãe, que na época eu morava com minha mãe, mesmo casada, eu tive que sair do apartamento que minha filha teve alergia, trouxe a criança, certo? Ele ficou uns 12, fiz tudinho. Aí, Fez 12 anos. quando eu pensei que ele estava bem, aí ele voltou, mas não foi... Com tinha 12 10 anos. anos quando foi lá para casa. Sim, 10 anos. sim. Aí, passou, eu botei no colégio, mas tratava ele como uma criança normal, né? Aí ele voltou para casa da mãe. Aí passou, voltou para casa da mãe. Para você ter ideia, a mãe rasgou todas as roupas dele, deixou ele no meio da rua sem uma roupa. Ele dormiu na chuva a noite todinha. No outro dia que eu fui para casa da mãe. Então, aí o que aconteceu? Aí ele foi, eu deixei ele voltar para casa, né, da mãe dele no final do ano. Ele disse que ia voltar para Peixinho, voltou. Mas não durou assim, acho que uns 6 meses. Ele voltou lá para casa, pediu para voltar, que estava arrependido. Eu disse, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que não quer... Passou uma situação dessa, né? Se dormido na chuva e sem roupa? Aí eu disse a ele, se você sair dessa vez, eu não vou mais lhe aceitar, não. Aí ele ficou comigo. Saiu da minha casa casado. Entendeu? Foi bom, mãe né? para lá. Hã? Foi bom, então, né? Aprendeu, né? Quando ele fez 18 anos, ele me chamou para... Trocou de roupa, você vai trocar de roupa você e meu pai? Ele me chama de você, mas pelo nome. Eu quero o meu nome no meu registro. Só que quando eu ia saindo para o cartório, minha mãe me chamou. Disse, olha, você tem 2 filhos. Na época já tinha meus 2 filhos. Você vai... Minha mãe, muito, muito ciente das coisas. Pare com isso agora, dê tempo ao tempo, porque se esse menino casar e ele tiver arrumar uma mulher vigarista, você vai perder seus bens. Porque ele vai ter direito e ela vai ter direito. Eu não tinha essa visão. Bom, deu um tempo ao tempo, mas logo depois ele arrumou uma namorada, casou, foi embora para a casa dela. Eu sou, inclusive, ela me tem como sogra, aquela coisa toda, mas veio agora há pouco, trabalhou 15 anos no Bom Preço, e quando saiu do Bom Preço, desempregado, não sei o que, eu vim embora trabalhar comigo, passou 2 anos e pouco comigo. Hoje, só fala comigo pelo Zap, assim, só para mandar uma oração. Entendeu? Altamente ingrato. Altamente ingrato. E eu sou madrinha do menino mais velho, que ele tem um menino de 20 anos. E eu falo mais com a menina de 11. Entendeu? Mas aí, quando foi um tempo desse, houve uma situação entre eu e a mãe dela, né? Não foi nada demais, não, foi bobagem. Mas existiu uma situação ruim, entendeu? Foi quando eu me afastei deles. Tinha que me afastar, não podia ficar. Entendeu? E assim, não sabe aquela história que ingratidão tira afeição? Ele saiu da minha casa com o 2º grau concluído, entendeu? Quando precisou de mim de novo, eu fui lá, me empreguei, recebia R$ 2.000, feira, tudo que um funcionário meu fazia. Na hora que eu fechei a empresa, foi o primeiro a pular do barco. Quando a crise bateu na minha porta. Foi o primeiro a pular do barco. Disse que tinha família, não podia ficar comigo, não. Ia procurar a vida dele. Que não está errado, não estou... Sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não faço disso uma história triste, muito pelo contrário, entendeu? Mas, assim, tem coisas... Hoje eu digo que minha mãe estava certa, entendeu? Porque hoje eu sei que hoje eu teria que repartir o pouco que eu tenho com uma pessoa que é ingrata.
Ele, meu marido, é pé da vida. Dia das Mães, não teve o Dia das Mães besteira, que eu nem ligo para isso. Eu acho altamente comercial. Altamente comercial. Um oi não tive. Agora, quando vê alguém, é minha mãe para lá, minha mãe para cá, minha mãe para lá, minha mãe para cá, só na frente dos outros. É muito relativo isso. É que as pessoas têm, umas têm sorte, outras não. Eu não tive. Porque até às vezes, até os biológicos, né? Até os biológicos, às vezes, cometem essas ingratidões, às vezes. Mas quando ele precisar de mim, eu Realmente tô é relativo. entendeu? Vamos embora. Vamos, ó, por isso, né, que nos casos de adoção, existem vários procedimentos para que isso não ocorra. Ou pelo menos tentar minimizar essas, vamos dizer assim, essas celeumas, né, que acontecem durante o relacionamento, que vão ocorrer, né, somos seres humanos, imperfeitos, e às vezes ocorrem, né? Como dizia uma professora minha, isso às vezes isso é um tipo de doença que dá em gente. Na minha família, eu tenho até agora a experiência está sendo, né? Passou por muito perrengue, passou. Foi fácil? Não, foi fácil não. Mas está se mostrando uma história de sucesso, sabe? Está se mostrando uma história de sucesso. Mas vamos lá, né? Como você está dizendo aí, o começo foi uma coisa, a criança voltou, né? Depois cresceu e criou a própria família, se mostrou diferente, então vamos dar tempo ao tempo. Tipos de adoção, né? Tipos de adoção, que vai trazer o primeiro caso, que é justamente o que a nossa amiga, né, Graciene nos trouxe, a adoção à brasileira. Como é a adoção à brasileira? Registrar como filha biológica uma criança sem que ela tenha sido concebida como tal. É o que foi o que você fez, né, amiga? Você tinha uma criança no meio da rua e você terminou adotando essa criança sem seguir os trâmites que a justiça tinha enunciado. É a adoção à brasileira. Tem a adoção pronta, né? Quando a mãe ela determina com quem o filho quer ficar, ela realmente entrega o filho. Tem que ter sempre um cuidado, né? É por isso que existe o devido processo legal, para que seja bem acompanhado. A questão de adoção é uma questão muito cuidadosa. A justiça vê aí com muito cuidado. O pessoal reclama dizendo que entre entrar com a papelada e adotar uma criança demora-se muito tempo, mas é porque tenta-se fazer de tudo para que a família biológica permaneça com a criança, quando todas as possibilidades são, né, são infrutíferas, aí realmente se parte para a questão da adoção. Muitos casais que vão adotar, eles vão com vários, vamos dizer assim, vários motivos diferentes. Tem casal que está passando por crise, aí faz, não, a gente vai adotar uma criança para manter a unidade do casal, ou então não consegue engravidar pelos meios naturais, aí vai adotar uma criança, não, se eu adotar uma criança agora, a gente se acalma e quem sabe a gente não engravida. Então, às vezes é muita responsabilidade, né, que se joga para a criança nesse processo de adoção e que a justiça tenha cuidado para que esse dano à criança não ocorra. Imagine uma criança de 4, 5 anos de idade, ela vai para uma família que não é a dela, é uma família substituta, e ao chegar nessa família, ela tem a responsabilidade de fazer a felicidade do casal. O casal adota a família e adota a criança e diz, não, essa criança vai ser a nossa felicidade. Como assim, pai? Me diga aí, não entendi. Como é que essa criança vai ser a sua felicidade? Está colocando a responsabilidade de ser feliz nessa criança
Então, se não for se essa criança for mal criada, o senhor vai ser feliz ainda? Então, é um processo que precisa, né, de um cuidado, de uma atenção. Há entrevistas com psicólogos e assistentes sociais, há visitas, alguns encontros, né, são assistidos por esses profissionais para que eles consigam perceber da melhor forma possível e buscar o bem e a felicidade de ambos, né? Da criança e também daquele que tem essa intenção. É muito cuidado, não é um processo simples e fácil, não. Que eu, como psicólogo, a gente já atendeu uma família, né? Onde a ideia da mãe era essa. Era que ela tinha adotado a criança, né? Porque ela morava só e os filhos tinham abandonado ela e ela queria essa criança para fazer companhia a ela. Mas é justamente assim, ela jogava a frustração dos filhos nessa criança e super protegia demais a criança, né? Até um ponto de provocar algumas sequelas. Professor, com licença. Eu Diga, acho que doutora. Juliana está tentando entrar. Veja aí se ela tá, se o senhor visualiza ela pedindo para entrar. Não, viu? Então a conexão dela que Eu está vou, ruim. eu Ela vou, acabou. pronto, eu vou ficar atento aqui para Pronto. estar olhando para ela. Juliana, Ela né? acabou de avisar no zap, foi, no grupo, Foi? viu? Foi. Tá, Ela vou está olhar aqui tentando o entrar zap de novo. também. Passar aqui uma mensagenzinha para ela. Vamos voltar aqui ao nosso. Olha, ainda não apareceu para mim ela aqui. Então temos a adoção brasileira, né? Adoção pronta, onde a mãe diz para quem o filho vai. A adoção tardia, a adoção fora do tempo adequado. Realmente na legislação tem essas aspas. Não é na legislação, né? Mas nos artigos que falam sobre ela, porque adequado é algo complicado de se mensurar. Mas geralmente a adoção tardia são para adolescentes, é quando acontecem com adolescentes, que eles passaram do período de criança e só estão sendo adotados já no início da adolescência ou no meio dela, com 14, 15 anos. O que é interessante nos processos de adoção é que aquele que quer adotar tenha no mínimo 16 anos a mais daquele, né, que quer ser adotado, daquela criança. Aquela pessoa que quer adotar tem que ter 16 anos a mais de quem ele quer adotar. Nossa legislação também prevê a adoção internacional. É um processo que eu acho mais rápido. É quando pessoas do interior, pessoas do exterior, né, estrangeiros de outros estados, vêm ao Brasil querendo adotar uma criança. Então, praticamente, nós temos no nosso ordenamento, ou dentro do processo de adoção, essas 4 opções. E a adoção propriamente dita, né? Aquela adoção que se consegue de forma mais pacificada, com o procedimento normal, tudo tranquilo. Alguns tópicos, né? E alguns temas que a gente traz também, que quando se fala em adoção,
você vai ouvir. Então, a gente tem a família guardiã, que é também chamada de família acolhedora ou hospedeira, família de apoio. Na verdade, é uma alternativa que a justiça tem no lugar da família substituta para as crianças onde os pais não perderam o poder familiar e esses filhos e essas crianças ficam de forma provisória. Aí diz aqui, ó, provisória ou definitivamente, evitando ou interrompendo a sua institucionalização em abrigos coletivos. Então, a família guardiã é aquela que vai cuidar da criança ou do adolescente para que esse não vá para um abrigo. Pode ser provisória? Pode, mas pode entrar com processo de adoção e ficar de forma definitiva com a criança. Aí ela passa a ser, ela sai de ser só família guardiã e passa a ser família substituta se a adoção for realizada. Mas, por exemplo, você presenciou, né, uma cena de violência grande e o pai foi preso, a mãe foi morta e a vizinha toma conta. A família da vizinha vai ser a família guardiã, que vai esperar que um parente próximo da criança venha buscar a criança. Se não for encontrado parente e essa vizinha quiser adotar, ela entra com o processo de adoção. Tem o caso também, será que o juiz vai determinar que o pai perca o poder familiar? Então, tudo isso são questões que são ainda, né, que são permeadas aí pela justiça, que tem que resolver. Família substituta, né, é a família que substitui a biológica. Aqui ele também já coloca de forma provisória ou definitiva, porque nesses casos a família substituta pode dar início ao processo de adoção. Às vezes o processo de adoção é concluído, mas não dá certo, e a criança é devolvida ao abrigo. É por isso que ele sempre coloca provisória ou definitiva, porque como não é um processo simples, é um processo muito complexo, pode dar certo, pode não dar, né? É complicado. E outro conceito interessante é o conceito de guarda. Guarda é a medida que visa proteger a criança e adolescente que não pode ficar com seus pais, provisoriamente ou definitivo, né? Está sempre trazendo. Os vínculos com a família original são preservados. Então, quando eu tenho só a guarda da criança, os pais não perderam o poder familiar. Essa guarda, a criança fica com uma família guardiã. Então, são tópicos e termos que se relacionam. Essa família guardiã pode vir a ser uma família substituta, mas nada também é certo. É um rolo danado esse negócio. Tutela. Poder instituído a um adulto para ser o representante legal da criança ou adolescente menor de 18 anos, na falta dos pais. Então, eu tenho a tutela. Eu sou responsável legal por ela. Aqui a gente já trabalhou em alguns tópicos aqui, aonde, pronto, foi no caso de alienação parental, né? Que quem ficou com a tutela da criança foi a avó, a mãe, a avó paterna. A mãe denunciou o pai de abuso sexual, só que, na verdade, se identificou que era uma alienação parental. Então, a guarda ficou com a avó.
Foi a tutela não, foi a guarda. Ficou com a avó paterna. Quer dizer, nenhum dos dois ficou com a criança. Na tutela, o adulto, ele é o representante legal. Ele fica responsável dos bens, até a criança tomar pé de si, né? Se tornar adulto. Meus parentes, eles passaram por todo esse processo, esse a partir de agora, né? Daqui para baixo, que é o apadrinhamento afetivo. Eles começaram o apadrinhamento financeiro, porque viram a questão, né? Aí começavam aí levavam material escolar, levavam presente, davam um valor X ao abrigo destinado exclusivamente àquela criança. Depois tiveram curiosidade em conhecer a criança, de que eles faziam um apadrinhamento financeiro. Aí foram adotar o apadrinhamento afetivo. E desse apadrinhamento afetivo, né? A prática solidária de apoio afetivo a adolescentes e crianças que vivem em situações de abrigo e que não necessariamente estão à disposição para adoção. Só que a disposição, eles terminaram não resistindo, o coração dele enfraqueceu. Aí abriram o processo de adoção. Critérios para adotar. Quem é que pode adotar? Homens e mulheres, não importando seu estado civil, desde que sejam maiores de 18 anos e sejam 16 anos mais velhos do que o adotado e ofereçam um ambiente familiar adequado. Quem vai dizer realmente qual é o ambiente familiar adequado vai ser os assistentes sociais e os psicólogos que trabalham na vara, com entrevistas, com visitas, né? Então, são eles que vão dizer que ambiente familiar é esse que a criança vai vivenciar. Isso aqui a gente já viu, né? Então, aqueles interessados vão no fórum, fazem a inscrição, levam aqueles documentos que a gente falou um pouquinho antes, passam pela entrevista, né? Passam pela entrevista. Essa entrevista visa conhecer os reais motivos, né? E quais são as expectativas daqueles que querem fazer a adoção. Nas entrevistas, se for percebido, né, algum problema, eles vão para os grupos de reflexão. Se aquele casal, né, ou aquela pessoa já tivesse muito bem resolvida para fazer a adoção e for percebido isso pelos psicólogos e assistentes sociais, então ele já vai passar por um curso, né? Curso de adoção, para conhecer um pouco da realidade, os principais problemas, as principais dificuldades, como é que vai dar o andamento do processo, para aqueles que não apresentarem alguma divergência. Aqueles que apresentarem ou tiverem alguns motivos, né, conflitantes, aí eles passam para um grupo de reflexão, para saber se realmente é aquilo que eles querem. Então, no grupo de reflexão, né, a equipe técnica tende a orientar e encaminhar as pessoas para esses casos, né, de dizer, não, a gente não consegue ter filho biológico, então a gente vai adotar um, e para a gente se acalmar, e quem sabe a gente não consegue um biológico. Não, é porque o casal já está em crise e quer ter a criança, quer adotar uma criança para manter a união do casal. Então a criança chega com muita responsabilidade, né? E ela não merece passar por isso. O grupo de reflexão, né? Os únicos casos que realmente são descartados é aquelas pessoas que têm antecedentes criminais, aí realmente não vai para canto nenhum, é simplesmente rejeitado. Aí vê que o cidadão é condenado por pedofilia. Ele vai fazer o que no processo de adoção?
Então, esse cidadão é logo descartado. Não, ele pagou a pena para a sociedade. Pronto, para a sociedade. Mas não vou dar a ele uma criança sabendo que ele tem esse tipo de antecedente. Não vale nem o risco. Ok? Mas aqueles que ainda estão nessa dúvida, que estão querendo realmente ter a criança, mas esses motivos ainda são meio entorpecidos, então eles passam para não descartar aquela família que já chegou no fórum com a intenção de adotar, passam por esses grupos de reflexão. E a adoção propriamente dita, passou pelo processo de reflexão ou passou pelo curso e a adoção propriamente dita. Sentença lavrada, depois que a sentença é lavrada, a criança e adolescente passará até certidão de nascimento, na qual os adotantes constarão como pais. Então, ele vai nascer de novo. Né? É um processo de renascimento. O processo judicial será arquivado, mas ficará à disposição de quando a criança tiver seus 18 anos e quiser resgatar esse processo, lhe será permitido. O registro original do adotado será cancelado. Então, o primeiro ato jurídico de uma pessoa é quando ela ganha um nome e ganha uma certidão de nascimento. Então, no processo de adoção, esse primeiro ato ele é cancelado e um novo começo, uma nova vida tende a se iniciar. Isso é o que a justiça deseja, né? Que todo aquele procedimento, todo aquele sofrimento, todo o sofrimento que levou a criança a perder seus pais biológicos, fez ela viver num abrigo. Então a justiça quer acabar com isso, quer apagar. Não apaga, a gente sabe disso, mas faz de tudo para dar uma melhor condição para que essa criança ou esse adolescente tenha uma verdadeira vida, uma vida produtiva, né, e saudável. Alguns tópicos, né, que eu achei pertinente a gente só colocar aqui. Esses custos básicos são gratuitos, não se paga. A inscrição no fórum, a participação dos grupos. Então, o processo propriamente dito, ele é gratuito, certo? Mas se o pai ou a mãe quiser uma avaliação médica mais detalhada da criança, aí essa avaliação fica às custas, né, das partes. Se não é uma criança, não, ela tem um problema de saúde, aí que problema é esse para eu poder cuidar dela melhor? Não, vamos passar para os especialistas. Então, essas custas dos especialistas são a cargo das partes. Não, ela tem uma deficiência de aprendizagem. Vamos contratar uma psicopedagoga para saber que deficiência de aprendizagem é essa, para saber se eu, como pai que vou adotar, tenho condições, né, de suprir a necessidade dessa criança. Licença maternidade para mães que adotam. Tem. Regida pela CLT, concedida após a entrada em vigor da Lei 10.421, de 2002. Então, mães que adotam têm direito, sim, à licença maternidade, proporcional a 120 dias, quando a criança tem até 1 ano de idade, de 60 dias, quando a criança tem entre 1 ano até 4 anos de idade. De 1 ano a 4 anos de idade, tem a licença maternidade de 60 dias. E 30 dias para crianças entre 4 a 8 anos de idade. Por quê? Né? Já há o processo, né, de visitas, há o processo, né, de passar os finais de semana com os pais adotivos. Então, a criança já conhece essa rotina familiar, já conhece esse novo ambiente em que ela vai viver. Mesmo assim, a mãe tem direito
a esse período, né? Direito a salário maternidade, também a mãe adotiva, ela tem direito à gratificação de maternidade, salário maternidade. E para o pai? Para o pai também, só que é apenas de 5 dias. Então, os pais, né, o pai que adotou, ao sair a certidão de nascimento, ele tem também a licença paternidade de 5 dias. Para trazer esse material para vocês, eu procurei nesses lugarzinhos. Aqueles que quiserem se aprofundar, né, ou buscar mais conhecimento, está aqui à disposição dos senhores. Esse aqui é aquele livro, né? Como é que chama? O livro de Benedict, né? Amor Conquistado, onde é muito interessante. Ela traz um percurso histórico muito interessante da concepção de mãe e de maternidade. Ok. E, no meu entender, fechamos este ciclo de família e maternidade. Estou satisfeito, né, nas minhas colocações e dou por encerrado o nosso assunto de hoje, ficando à disposição de vocês que possam me perguntar, fazer colocações, para que a gente esclareça e entenda de forma mais ampla. Tragam algum exemplo, comentem alguma coisa. Foi um assunto que foi me trazido, né, também, no momento anterior, né, essas questões de paternidade e maternidade, como comprovar e como não comprovar, ou o que é que acontece, que me fez, né, pesquisar e me aprofundar nesse tema. Agora à disposição de vocês para colocar alguma coisa, porque por mim estou satisfeito por hoje. Ok? Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso. Professor, mais uma aula bem explicada, tudo entendido, professor. Obrigado, Georgia. Obrigado, inclusive, pela paciência, né? De estar aqui com a gente. Está me ouvindo. Nada que é isso. Imagina, o senhor esclareceu até muitas coisas importantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Obrigado e bom descanso. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Pronto, dona Hanna. Boa noite, professor. Aula muito legal, viu? Gostei muito da aula de hoje. Obrigado, amiga. Boa noite. Né? Boa noite, Obrigado professor. pela presença e pela paciência. Até Nada, quinta-feira. foi ótimo. Até quinta, se Deus quiser. Fique com Deus, viu? Amém. Gente, para Nós todos. todos. Deus nos abençoe. Amém.
Então vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença e a participação de todos vocês. Tenham uma boa noite, bom descanso e até outra oportunidade. Até logo, até mais.